Parágrafo 2. O caráter. Primeiro, tipos de reação. O que a sociedade dá são ideias feitas, comportamentos determinados, isto é, gestos, em suma, a matéria. O que diz respeito ao caráter é a forma. A família ou a escola fazem do jovem um católico ou um comunista. O caráter fala terno ou brutal, místico ou materialista. Não temos necessidade de considerar o caráter, a priori, como uma estrutura inata e invariável, embora muitos fatos o sugiram. Basta, para que possa ser objeto de estudo, que tenha suficiente coerência e fixidez. Ele é, como diz Lalande no vocabulário de filosofia, o conjunto dos modos habituais de sentir e de reagir que distingue um indivíduo de outro. A palavra habituais não significa que os modos são devidos ao hábito, mas que têm relativa fixidez. Entendendo-se assim, não se pode negar que todos têm um caráter, até os inconstantes, cuja inconstância do humor é precisamente a regra. É certo que o caráter, como o corpo, modifica-se com a idade. É tão legítimo determinar o caráter quanto medir o corpo. Mais ainda, assim como se pode estabelecer a lei do crescimento e do declínio, pode-se tentar formular a lei segundo a qual o caráter evolui em função da idade. Esquematizando ao extremo, poder-se-ia dizer que o bebê é um amorfo, a criança, um sanguíneo, o adolescente, um sentimental ou um nervoso, o adulto, um colérico, um apaixonado, o velho, um apático. Isso quer dizer que, em certos momentos da vida, o indivíduo é solicitado em direção a certas estruturas, não pelo acaso ou pelas circunstâncias, mas pela própria lei de seu desenvolvimento. O caráter que apresenta em tal ou qual momento é, pois, a resultante de seu caráter congênito, que exerce a função mais importante, e das influências devidas à idade. Poder-se-ia pensar, e realmente já foi algumas vezes tentado, que a maneira familiar que cada homem tem de viver é de sentir é algo de global e de indecomponível. Dever-se-ia, então, renunciar totalmente à análise e procurar apenas identificar o movimento cheio de maleabilidade e de matizes próprio a cada ser. Não mais se pretenderia explicar, mas apenas compreender. Não discutiremos aqui tal opinião, que tem, aliás, origens caracterológicas. Contentar-nos-emos em notar que a experiência mostrou que a análise era possível e eficaz. Entre as qualidades indefinidamente variáveis que nos oferece a vida psicológica, há ilações constantes. Sem dúvida, as razões que levam Maine de Biran a redigir seu diário íntimo são apenas análogas àquelas que levam Amiel a escrever o seu. Encontra-se, porém, em ambos a mesma relação entre a necessidade de fazer confidências e a dificuldade de abrir o coração. Um e outro são tímidos, irresolutos, resignados, de antemão, com aquilo que, no entanto, poderiam evitar. São suscetíveis, influenciáveis, arrastados sempre a fazer o que reprovam, mas impotentes para realizar aquilo que mais desejam. Esses traços e outros ainda podem ser integrados numa estrutura que os explica, coordenando-os. Compreende-se com facilidade que um fator fundamental como a emotividade, isto é, a disposição natural de ser fortemente afetado pelos acontecimentos poucos importantes, esteja na base de sua extrema vulnerabilidade e que, combinada à fraca atividade de dois filósofos, gera neles uma dolorosa passividade e a mesma dificuldade de passar da decisão à execução. Essa dependência dos traços com relação a pequeno número de fatores foi muito bem fixada nos trabalhos de Heymans e de Wiersma. Fizeram-nos compreender, mediante o estudo de 110 exemplos históricos, como o jogo combinado de três fatores fundamentais, a emotividade, a atividade e a secundariedade, podia explicar grande número de disposições diferentes. Depois, por meio de inquéritos que atingiam um grande número de pessoas,
submeteram a tese a uma verdadeira variação estatística. Os psicólogos holandeses pressentiram que fatores complementares poderiam ser necessários para penetrar mais profundamente na complexidade do real. Foi assim que chamaram a atenção para a amplitude do corpo de consciência, da qual Lessene estudou algumas das implicações essenciais. Achamos que convém acrescentar-lhe um quinto fator, cuja existência nossas próprias pesquisas fizeram entrever, e que denominamos polaridade. Sobre isso, falaremos com pormenores no capítulo 5. Segundo, a vida das tendências. Mas o jogo dos 5 fatores acima expostos, por si só, deixa-nos ainda muito longe do concreto. É possível, porém, sem cair em complicações exageradas, avançar um pouco mais e completar o esquema que eles permitem traçar. A emotividade não é independente da força das tendências. Seremos tanto mais fortemente presas da emoção quanto mais nos apegarmos aos seres e aos objetos, isto é, sentiremos desejos mais poderosos. Isto, porém, não basta para que se faça da emoção uma função direta do desejo. O emotivo é aquele que se perturba por ninharias. Inversamente, muitos não emotivos, frigidíssimos, têm desejos violentos. É necessário, portanto, estudar em sua essência a energia tendencial e como ela tem sempre uma orientação. É mister não deixar de considerar as direções para as quais leva o indivíduo. Deste modo, somos levados a considerar 4 fatores de tendência: a avidez, os interesses sensoriais, a ternura e a paixão intelectual. Quase sempre menos importantes que os outros 5, exercem, no entanto, no delineamento de um caráter o papel que exercem as sombras no desenho. Mas há, às vezes, efeitos que só o jogo das sombras é capaz de explicar convenientemente. Acontece o mesmo quanto ao caráter. Há os que são mais bem definidos por meio de sua tendência dominante do que pelo tipo de reação geral. Terceiro, notas individuais. O número de fatores nada tem de absoluto. Os que foram indicados são apenas aqueles que permitem descobrir, por meio de suas combinações, a maior parte dos traços. Existem, porém, notas mais raras e geralmente menos importantes, suscetíveis, entretanto, de exercer, em alguns casos, ponderável influência. Tais elementos, que só o acurado exame individual pode revelar, terão evidentemente tanto maior interesse quanto mais excepcional for o indivíduo.